Catherine Schneider e dou-vos as boas-vindas a mais um episódio do podcast Conversas Sem Exclusões da InovaRisk. Antes de mais, convido-os a seguir-nos no Facebook, LinkedIn e YouTube ou nas plataformas de alojamento de podcasts. À conversa com Gonçalo Batista, diretor-geral de InovaRisk, temos hoje um conhecedor atento e profundo do mercado de arte e a cara de uma das mais conceituadas leiloeiras nacionais. Vamos falar sobre o mercado de arte e de leilões em Portugal, o seu desenvolvimento até aos dias de hoje, bem como desafios e perspectivas para o futuro. Muito bom dia, bem-vindos a mais um podcast da InovaRisk. Tenho aqui um convidado, vou fazer algum suspense e começar a dizer o percurso. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, exerceu a advocacia, mas em paralelo e já antes tinha iniciado uma atividade de antiquário que fez durante alguns anos. Mais tarde descobriu o mundo dos leilões, isto já desde 1996, não vou dizer o nome da empresa porque senão estrago o suspense todo. Identificador de obras de arte, perito, avaliador, leciona em várias instituições de ensino, que já tive o prazer de assistir, sempre palestras muito, muito interessantes e muito cativantes. Autor de várias publicações e artigos no âmbito das obras de arte e do mercado das artes, e é disso mesmo que vamos falar hoje. Bem-vindo, Miguel Cabral Moncada, muito obrigado pela presença. Muito gosto. Um pormenor aqui sobre curiosidade do percurso é quando é que o antiquário Miguel Cabral Moncada percebeu que isto dos leilões se calhar era a melhor ideia, e porquê? É final dos anos 80, portanto nós começamos a ser antiquários. Bem, o percurso somos filhos de antiquário, estou no plural porque é o meu irmão Francisco e eu, somos filhos de um antiquário de referência em Lisboa nos anos 60, 70, 80 e 90. Sim. E começamos o negócio em 83 e abrimos a primeira loja em 84, como antiquários, independentes, nunca trabalhámos com o nosso pai, fomos sempre independentes, embora com imensas relações com ele, como é óbvio, muito chegados. E em 87 damos o primeiro grande salto, que é quando começamos a ir com frequência regularmente ao estrangeiro. Primeiro Londres, logo assim Paris. Portanto, Londres e Paris, e depois continuámos a ir para muitos mais sítios. Mas Londres e Paris, que eram e provavelmente continuam a ser os dois grandes mercados europeus de arte e antiguidades. Bem, Londres tem uma estrutura em que uma parte substancial do mercado está alicerçado nos leilões. Paris também, talvez não tanto, mas talvez mais aliciante, porque são uns leilões um bocadinho mais, eram na época uns leilões um bocadinho mais selvagens, vou chamar assim. E portanto rapidamente percebemos que se em Portugal queríamos atingir o topo, teríamos que abrir uma leiloeira. E portanto ali por volta de 88, 89, 90, chegámos à conclusão que isso iria acontecer. Depois demorou mais 6 ou 7 anos, obviamente, porque depois era preciso outras realidades acontecerem. Mas foi isso, mais ou menos. Atingir o topo em que sentido? De ter tanta abrangência quanto possível no mercado, portanto liderar o mercado, enfim, conseguir estar chegar junto das grandes coleções, junto dos grandes espólios, junto de grandes compradores e vendedores, e depois toda a parte cultural, toda a parte que isso envolve. E pronto, e foi felizmente o que aconteceu. Sim, falando aqui um bocadinho sobre os leilões e sobre a pertinência, em termos históricos, quando é que eles aparecem? Já os romanos tinham leilões, não é? Sim. Sempre houve leilões. Mas leilões com estas características, podemos dizer, por exemplo, em Goa, em meados do século XVI, havia a Rua dos Leilões. E fazia-se um leilão diário, que incluía obras de arte e bens culturais, e bens artísticos. E portanto que vinham de espólios, vinham de mortes, vinham de doações às misericórdias ou outras instituições, e portanto eram diários os leilões. Mais providos para a comunidade portuguesa? Não, completamente para a comunidade portuguesa. Na Goa portuguesa, Goa católica. E de facto depois temos muitas notícias no século XVII, século XVIII. No século XVIII até há leilões com alguma regularidade na segunda metade, mas como agora estamos a concebê-los, começam depois de 1834 em Portugal. Portanto, a seguir de 1834, logo em 34 dá-se um acontecimento que é vital para o mercado de arte, que é a extinção das ordens religiosas e a nacionalização dos seus bens e a venda dos seus bens em asta pública. Portanto, a partir daí já está tudo dito. É o próprio Estado que vai vender os bens que confiscou à Igreja em asta pública. E isso vai fazer com que, de repente, os amantes da arte tenham um manancial de bens disponíveis no mercado, que antes não tinham.
Certo. Depois, em 1863, vão acabar os morgadios, e então vão ser as grandes casas nobres, também, paulatinamente, ir colocando em leilão os seus bens. Vai haver leilões importantes ligados à Casa Real, logo a seguir a 34, os bens do rei Dom Miguel, por exemplo, os bens da infanta Dona Isabel Maria, portanto vai haver da Rainha Dona Carlota Joaquina, portanto vai haver leilões de membros da Casa Real, e depois, a partir de meados do século XIX, vai haver vários leilões de grandes casas nobres, e depois de outros colecionadores, e isso depois continua por aí fora até à atualidade. Em termos de arte moderna, porque vou tendo aquela percepção de que há 100, 150 anos atrás os pintores que não tinham muito dinheiro, não é? E o pouco tinham entretinham-se a estragá-lo. Tinham normalmente privados por trás a apoiar, a patrocinar, compravam-nos as obras de arte. Depois, quando é que elas mais tarde apareciam nos leilões? Ora bem, costuma-se dizer que uma obra de arte demora entre 30 a 40 anos a regressar ao mercado, que é mais ou menos o tempo de uma vida adulta de um adulto. Sim. Agora, se calhar está muito mais esticado, porque os adultos, felizmente, vivem mais tempo. Portanto, diremos, por dizer que talvez 30 a 50 anos. Portanto, uma obra de arte que eu tenha comprado em 1980 ou 90, eu, pessoalmente, agora eu mesmo, que seja em 90, previsivelmente vai voltar ao mercado quando eu morrer, nos anos 30, 40, mais tarde possível, logo se verá. Portanto, essa é a tendência. E eu acho que, no fundo, a arte moderna, tirando depois exceções, porque depois há acontecimentos pelo meio na vida das pessoas que levam a que tenha que se colocar mais cedo em mercado, os tais 3Ds dos ingleses, não é? Portanto, o divórcio, a morte e a falência, mas também é o mesmo. Portanto, se eu comprar uma peça de arte contemporânea numa galeria, irá acompanhar-me teoricamente a minha vida física. Portanto, quando eu depois desaparecer, logo os meus herdeiros farão o que entenderem. Ok. Portanto, a arte moderna, mais princípio do século XX. Não, e essa começou a aparecer em meados, logo em meados. Não, temos logo leilões em que aparecem pinturas nos anos 50, 60, 70, já temos pinturas dos anos 20, 30, 40. E pintores renascentistas, quando é que eles apareceram assim em grande... Nunca, grandes quantidades, não é? Mas, pois, porque estão muito... coisas episódicas. A maior parte deles estavam na mão da Igreja. Sim. E esses, quer em 1834, quer em 1911, quando o Estado também, ainda mais abrangentemente, nacionalizou todos os bens da Igreja, igrejas, edifícios da Igreja inclusive, as peças importantes do Estado ficou com elas e foram para os museus. Certo. Algumas depois, na concordata de 1940 entre o Estado Novo e a Santa Sé, regressaram até para a Igreja. Portanto, a maior parte está no âmbito da Igreja. Há algumas que estão e sempre estiveram no âmbito privado, porque tiveram encapelas privadas, porque foram encomendas privadas e, portanto, não estavam propriamente no âmbito de igreja, e igreja com I grande. E essas, há algumas na mão de colecionadores. Aparecem pouco. Aparecem do primeiro Renascimento, do primeiro grupo, chamados primitivos, finais de 15, princípios de 16, aparece muito pouca coisa. A partir de meados de 16... Mas o que aparecia ia para leilões e não para outras... Apareciam algumas coisas em leilão. Apareciam em grandes polos, havia algumas coisas. Italianos. Sim. Depois, eu estou a pensar, por exemplo, no leilão de Conde Brunet, tinha uma série de peças renascentistas. O leilão é de 1922 ou 23 ou por aí. Portanto, há 100 anos. Entretanto, agora aparecem ainda hoje em dia, com alguma regularidade no leilão, peças já a partir de meados do século XVI. Aí já aparecem, portanto, segunda metade de 16, princípios de 17, aí já aparece com mais frequência. Ok. Falando aqui um bocadinho sobre a parte portuguesa e sobre a situação da nossa arte. Nós tivemos quase 50 anos de ditadura, não é? Sim. Não vou aqui advogar orientações políticas, há quem goste mais, há quem goste menos, mas pronto, há uma coisa consensual que afastava um pouco os artistas, não é? E portanto tivemos aqui algum hiato de produção cultural, se calhar mais efusiva. E depois isto funciona um bocadinho em termos de bola de neve, há menos produção, há menos interessados, há menos... Como é que conseguimos agora tentar puxar os mais jovens para o colecionismo e se calhar mais em particular depois para as artes plásticas, que será que esse? Ora bem, a história é muito complicada, porque se o Estado Novo teve alguma cota parte de responsabilidade no panorama da produção artística em Portugal, a verdade é que a maior parte dos países europeus tiveram o mesmo problema, mesmo que não estejam em ditadura. Porquê? Porque Paris era completamente hegemónico e, portanto, era sugador dos grandes talentos.
Quer dizer, o Amadeu foi para Paris, não havia Estado Novo. Claro. O Manuel Bentes foi para Paris, não havia Estado Novo. Eles foram todos para Paris, não havia Estado Novo, não é? Sim. Picasso foi para Paris, não havia Estado Novo, não havia franquismo. Foram muito antes, já se ia para Paris constantemente. Sim. Claro que existirem em Espanha e em Portugal ditaduras que eram controladoras, obviamente que terá impulsionado mais alguns, talvez o Cargaleiro seja o caso mais emblemático. Mas muitos continuaram cá a fazer a sua vida e depois, até depois da Revolução se vieram a perceber que eram claros opositores, coisa que muitas vezes até nem se tinha percebido claramente que antes disso. Poder económico. Portanto, o nosso problema, nós temos dois problemas, ou temos sobretudo um problema enorme. Não temos escala. Somos poucos. Mas há outros países pequenos em tamanho e também em população grande. Estou a pensar, por exemplo, na Holanda, na Bélgica, que produziram artistas em quantidade de renome e de muito valor. É verdade, é verdade. Estavam no centro da Europa, estavam, portanto, junto dos locais. O caso da Holanda talvez seja o mais emblemático. A Holanda está agarrada à Flandres, fazia parte de uma Flandres muito alargada, que depois vai ser cindida ao meio, ficando a Flandres católica e a Holanda, os Países Baixos protestantes. Há, de facto, a Flandres, que não é a Flandres holandesa, é a Flandres católica. Vai fazer parte, juntamente com a Itália, na segunda metade do século XV, da grande revolução cultural e artística renascentista, e portanto, a facilidade de distribuição, o estar no centro da Europa, a geografia, o poderio económico, o momento, favoreceu muito. Por outro lado, Portugal, não nos podemos esquecer disto, Portugal, nessa época, que era o país mais importante do mundo, a gente esquece sistematicamente disso, estava completamente de costas para voltar para a Europa. A única coisa que visitava da Europa era escoar produtos. Certo. Pouca coisa vinha alguma coisa da Europa, como é óbvio, sobretudo até ao princípio dos descobrimentos, até chegarmos à Índia, mas a partir daí o que interessa de facto é o Atlântico e o Índico e a Ásia em geral, certo. E o Sudeste Asiático. Aí é que estão as riquezas. Aí é que é o Eldorado do mundo. Onde a cultura não estava. Aí é que é o Eldorado do mundo. Não, onde a cultura material era desenvolvidíssima. Mais desenvolvida que na Europa. Até tinham matérias-primas muito mais variadas do que as europeias. E, portanto, nós estávamos noutra. Sim. Nós estávamos completamente noutra. Apesar das elites portuguesas, o rei Dom Manuel e depois o João III, continuarem a importarem coisas da Flandres. Tínhamos um feitor na Flandres e tivemos, aliás, o Museu Nacional da Arte Antiga está carregado de importantes peças internacionais de pintura dessa época que pertenciam à Casa Real ou pertenciam a igrejas e a mosteiros que estavam sob o patrocinado da Casa Real. Portanto, nós não estávamos, mas a verdade é que nós estávamos virados para outra realidade. E, portanto, o nosso problema é essencialmente um problema de escala. O de ser periférico também não ajuda. O de ter uma montanha quase intransponível a cercar-nos, chamada Espanha, na altura os vários reinos ibéricos, hoje em dia a Espanha, também não ajudava. Portanto, havia aqui vários fenómenos que levam a essa realidade. Conseguimos criar um mercado interno forte o suficiente para alimentar o crescimento de... Tínhamos e sempre tivemos, porque o mercado de arte em Portugal... o que é interessante percebermos é que o mercado de arte em Portugal e as mais importantes empresas que funcionam agora, em 2022, no mercado de arte em Portugal, quer seja na área das galerias, quer seja na área dos antiquários, quer seja na área das leiloeiras, têm procedimentos ao mesmo nível dos melhores procedimentos que se fazem internacionalmente. Isso não há qualquer dúvida. Aliás, temos alguns antiquários, isso é mais evidente no mundo das antiguidades, que são dos melhores antiquários do mundo. Portanto, não é por aí. Sim, não, e repare que, e ainda por cima, estou a pensar concretamente em dois, até porque o terceiro infelizmente morreu extemporaneamente, Pedro Ia Branco, estou a pensar em Jorge Wells ou em Mário Roque, que centram o seu negócio em objetos portugueses, ou objetos de origem também portuguesa, de encomenda portuguesa, ou de enorme influência portuguesa. Estamos a falar, portanto, da arte portuguesa em geral, estamos a falar da arte lusíada em geral, e estamos a falar da porcelana chinesa de exportação em geral. Portanto, e são antiquários ao mais alto nível. Produzem livros e catálogos eruditíssimos de inovação e investigação histórica e da história da arte ao melhor... Eu não conheço nada que se faça melhor no mundo do que as publicações de Jorge Wells. Poderá haver alguém que faça tão bom como, mas melhor eu não conheço. Portanto, o mercado funciona. O problema do mercado é que depois não tem dimensão. Visto de fora, e aqui pronto, posso ser, a política pertence mais ou menos a uma constante,
parece haver pouco dinheiro investido na cultura, de forma geral e macro. A política do Estado, Sim. eu confesso que eu ligo muito pouco ao Estado. O que eu quero do Estado é que o Estado legisle o menos possível. Não se lembre de fazer leis como o Rejoque, que causou 800 mil euros de prejuízo num ano a Cabral Moncal e Leões. Lei que foi alterada. Sim. Foi tal, imagino que prejuízo. Portanto, e que levou a Cabral Moncal e Leões nesse ano de 2016 perdesse 200 mil euros. Sim. Quer dizer, isso é que eu não quero, é que o Estado faça isso. Sim. Não legisle, não quero que legisle. Fez agora uma legislação estapafúrdia sobre transporte de obras de arte, que tem que ser uma carrinha blindada, se for feito pela própria empresa. E, portanto, para obras acima de 15 mil euros, a Cabral Moncal e Leões vende centenas de obras por ano acima de 15 mil euros. Nem há carrinhas blindadas em Portugal com capacidade para transportar todas as obras de arte de Portugal que a Cabral Moncal e Leões vende. Pior, muitas das obras de arte não cabem nas carrinhas blindadas. E não há viabilidade económica. Não há um historial de um assalto a uma carrinha com obras de arte. Portanto, é um problema que não existe. É uma lei que não era necessária, que ninguém pediu e que ninguém precisa. E o Estado continua a legislar. Que é uma coisa extraordinária. Portanto, eu do Estado não quero nada. Nós temos um programa de estágios. A Cabral Moncal e Leões tem um programa de estágios totalmente paga por si. Não pede nenhum subsídio. Sim. Pediu em 2016, quando estava a perder dinheiro diariamente. Mas a partir daí tinha que ter pessoas para trabalhar. Hoje em dia nós temos um programa de estágios. São 2 estagiários anuais de 10 meses que recebem à volta de 800 euros cada um. Tem uma bolsa de estágios de 800 euros cada um. E é a Cabral Moncal e Leões que paga integralmente. E além disso ainda tem mais 2 lugares de estágio por semestre para alunos de estágios curriculares, para alunos das universidades. E não tem nenhum subsídio de estágio para isso, mas eu também não o quero. Não o peço. Até podia pedir, mas não quero. Não é isso que eu quero. E voltando aqui um bocadinho ao... Portanto, o Estado quer é que façam, que nos deixem trabalhar e que façam o menos possível. Sim. Mas em relação à parte de atrair jovens para o colecionismo e para... Há iniciativas que se podem fazer? E aí nós temos... O mercado da arte é composto, ou o mundo da arte é composto por um tridente. O tridente começa na academia, tem uma parte fundamental na museologia e depois tem no mercado económico da arte. Portanto, são três aspectos da mesma realidade e que se completam. Se quisermos fazer um gráfico com queijinhos, cada um tem 33% da importância. Ora, na academia, aquilo que mais precisamos é de investigação. E não temos. Portanto, não há alguma. Sim. Não tem porquê? Porque não há ovos para fazer as omeletes. Porque não há dinheiro, algum dinheiro do Estado. Não é preciso muito dinheiro do Estado. Não há praticamente nenhum dinheiro do Estado. Há a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a Universidade Nova, que são os 2 que eu conheço bem, realidade que eu conheço bem, têm projetos de investigação, vão desenvolvendo os projetos de investigação como podem, mas não têm um financiamento capaz. O financiamento capaz, estamos a falar de se calhar de 50 ou 100 mil euros por ano. Chegava. Sim. Não temos. Nós vamos vendo isso enquanto senadores. Tive há 15 dias, há um curso nos Açores, em Angra, do Heroísmo. Há um projeto de investigação em Angra do Heroísmo para colecionismo e colecionadores, e o Governo Regional não deu o subsídio, que era um subsídio de 60 mil euros. Estamos a falar de uns ridículos, completamente irrisórios. Depois temos, o que era preciso? Era preciso haver instituições pagas pelo Estado, porque são organismos públicos, são fundamentais, aí sim, é a parte do Estado, é a parte que eu preciso do Estado, em que haja investigação e haja... proximidade e sensibilidade. Não, mais do que isso, haja captação de conhecimento e manutenção de conhecimento, porque em Portugal temos um problema, quando não há escolas, quando não há instituições, o conhecimento morre com as pessoas. Sim. E eu estou a ver as pessoas a desaparecerem, geração do meu pai, com enormes conhecimentos e que não deixaram nada, porque não havia nada em nenhum sítio para deixar. Para deixar. Portanto, esse é um problema. Depois, claro, número 1. Número 2, quando entro no problema da museologia, o que é que a museologia pode fazer para o colecionismo? Boas exposições. Eu tinha um projeto, por exemplo, que já falei, que a Gulbenkian, que acho que seria o fadado, fazer durante 10 anos, de 2 em 2 anos, uma exposição para 20 anos, portanto, 1900, 1920, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 2000, de pintura e escultura portuguesa, o melhor que se fez daquele autor daquela época. Isto sim dinamizava o mercado. A maior parte dos consumidores não sabe quem foi o Manuel Bentes, quem foi o Niquis Capinakis. Não fazem mais pequena ideia. Não fazem. O António Pedro, não fazem mais pequena ideia. A importância que eles tiveram, a inovação, a criatividade,
a modernidade daqueles produtos, não sabem quem são. E, portanto, se não sabem, não Os consomem. próprios museus, nós temos essa visibilidade enquanto museus, enquanto seguradores, também se debate. Nós vemos cada vez que há uma exposição grande e os custos que hoje em dia envolvem, é um problema. Claro que é. Há falta Claro de que fundos é. para Claro também que esse é. nível. Mas uma boa exposição bem organizada, e aquela que a Gulbenkian realizou em 2008 ou 2010, da Amadeu Sousa Cardoso, foi vista por 350 mil pessoas, dá lucro. Certo. Uma boa exposição, bem publicitada, dá lucro. Uma exposição que receba 100 mil pessoas e que cada um pague 5 euros, é uma exposição que pode dar lucro. Certo. Portanto, é que em Portugal ainda não se percebeu que a arte e a cultura dão lucro, e estão a começar algumas pessoas ou algumas instituições a perceber por causa do turismo. Por causa do turismo. Não me lembro que em 2018 ou 2019, no dia 30 de maio, acho que era 30 de maio, o Museu Nacional de Arte Antiga tinha recebido tantas visitas como tinha recebido no ano anterior, o ano todo. Em 5 meses tinha recebido no ano. Portanto, é mais que dobrar, acreditando que depois manteria o ritmo. Seria mais do que dobrar. E, portanto, infelizmente a pandemia não foi nada boa, porque estava numa altura fantástica do mercado crescer. O mercado é, sobretudo esse mercado de museológico, crescer, e isso é muito importante. Uma boa dinâmica museológica, não posso queixar do Museu Nacional de Arte Antiga, que tem feito uma campanha museológica fantástica, exposições extraordinárias, e que tem muito contribuído para o mercado de arte e para o interesse na arte e para o colecionismo. Mas o Museu da Antiga é um. Era preciso isto ser multiplicado por muito mais sítios, muito mais museus. E em terceiro lugar, do lado do mercado de arte, manter a qualidade, aumentar a qualidade. Eu acho que os leilões online e no caso do leiloeiro, concretamente, e o mercado online em geral, os leilões online vieram democratizar imenso o acesso à arte e ao mercado de arte. O mercado de arte estava muito centrado em Lisboa e Porto e quase no mundo dos conhecedores, e agora já de todo a percentagem de pessoas, vou chamar, sem desprimor nenhum, da província, aliás todos viemos da província, portanto não tem mal nenhum, da província é cada vez mais importante no cômputo final da faturação da Cabral Moncada e Lange, isso não há mais pequena dúvida, não é? Okay. Claramente. Vamos supor que eu sou um jovem e que quero começar a colecionar arte. Estava a esperar que o Miguel me corrigisse e dizer, não, ainda é jovem, não. Tu vais ver o programa, não sei o que é que vai sair daí, vamos lá ver. E que queria começar a montar a minha coleção de arte. Para onde é que se pode montar uma estratégia para começar? Olha, tudo o que nós fazemos, e portanto também no mercado de arte, devem ser as chamadas boas práticas. E as boas práticas têm que o levar claramente às empresas e instituições de referência. E há muitas, felizmente. Há muitas e boas em Portugal, como acabei de dizer. Quer no mundo das galerias, magníficas, quer no mundo do antiquariado, quer no mundo das leiloeiras. A confiança que essas instituições lhe dão são muito importantes. Bem, nas galerias é mais simples porque as obras são em primeira mão, portanto o mercado primário é mais fácil. Mais fácil no sentido de garantir a autenticidade do bem. Mas no antiquariado e nas leiloeiras, as de referência, sobretudo agora, pensando em dizer mais no antiquariado que nas leiloeiras, as de referências, os antiquários de referência, que não são só os grandes, há pois muitos médios e muitos pequenos. E até os especializados também. Claro, especializados. Portanto, temos muitas dezenas ou centenas nessas circunstâncias, damos uma garantia de qualidade do serviço muito grande. E damos outra segunda garantia, é porque erros, ninguém está livre de os fazer, e a própria Cabral Moncada e Lange, volta e meia, lá faz o seu erro. Só que quando nós estamos a lidar com uma instituição de referência, o erro é obviamente assumido e imediatamente corrigido, não prejudicando a vítima do erro. Agora, começar uma coleção de arte indo ao Google. Não, também não tenho nada contra o Google, mas pelo contrário, tenho feito um jeitão na minha vida profissional. Dizia eu, começar não indo a essas instituições de referência, esses comerciantes de referência, e esses leilões e galerias de referência, corre-se o risco a ter azar. E depois não ter hipótese de recuperar o azar que tivemos, ou o prejuízo que tivemos com o azar. Mas fomos um bocadinho à procura do azar. Fomos um bocadinho à procura daquilo que corria mal. Eu não tenho nada contra os outros comerciantes, e no meio deles há impecáveis, não está isso em causa. É que aqui o problema não se trata de falta ou de seriedade ou falta dela. Falta é de conhecimento ou falta dele.
E isso é que é em princípio, quanto mais simples for a estrutura, menos conhecimento haverá. Aliás, uma das coisas mais importantes nas leiloeiras é que somos tantos e recorremos a tanto serviço externo, apesar de nós termos um conhecimento enorme. Nunca será total, nunca estaremos livres de erro. Claro que infelizmente não. Ou felizmente, se é sinal que estamos vivos. E também para resistir à tentação de comprar por impulso, a primeira coisa que se vê, a pessoa encanta-se por uma peça e é já esta. Mas faz parte da vida encantar-nos por uma coisa e queremos-la comprar, faz parte da vida. Temos que pensar, depois depende muito, eu acho que tem que haver bom senso. E eu não queria dizer o termo, mas acho que não encontro outro termo. E temos que pensar que não podemos ser chicos espertos. Não podemos achar que vamos a um sítio qualquer e vamos comprar uma obra fantástica por 1/10 do valor. Isso existe, mas é 3 vezes por ano, portanto é muito complicado. Isso praticamente não existe. E é perigoso ir em euforias, há 20 anos atrás talvez, achou-se que podias comprar uma coisa qualquer de arte contemporânea e passado 5 anos aquilo vou ir 3 vezes mais. E depois... Pois, eu vou-lhe dizer uma coisa que ainda hoje em dia me pasma, embora agora nos últimos anos tenha melhorado. Por razão que eu nunca consigo perceber muito bem, criou-se a convicção de que a arte só se valorizava, não tinha processo de desvalorização. Ora, isso é um contrassenso. Como é óbvio, a arte é um dos ramos do mercado financeiro e económico mundial. Sim. Portanto, tudo aquilo que acontece no mercado financeiro e económico mundial, obviamente tem reflexos no mercado da arte. O que não quer dizer que tenha reflexos no mesmo sentido, ao mesmo tempo, e hegemonicamente. Não, muitas vezes é desequilibrado e muitas vezes, por exemplo, caso mais emblemático, agora, 2022, guerra, invasão da Rússia na Ucrânia. Qual é a primeira consequência no mercado da arte? Sobe o ouro, sobe a prata, sobe as joias. Portanto, há uma guerra e as coisas não têm que baixar. Sim. Obviamente, não é? Portanto, há pessoas... Inflação. Está a acontecer neste momento um momento inflacionista. Portanto, as pessoas pensam assim, no caso então concreto português, em que os ordenados não estão a acompanhar a inflação, em que a banca ainda não está a acompanhar a inflação com juros. Ainda vai demorar meses a dar juros. Portanto, nós estamos tranquilamente todos, quem tem dinheiro no banco, a desvalorizar o nosso dinheiro. Ora, se nós temos milhares de euros é indiferente, mas se nós temos dezenas, centenas ou até milhões de euros já não é indiferente. E, portanto, uma das coisas é transferir esse dinheiro para a arte e depois esse dinheiro a arte em princípio vai se manter, até porque neste momento está a aumentar por causa de ser um refúgio e, portanto, salvaguardarmos a depreciação do valor do nosso dinheiro através da sua colocação, uma parte dele, obviamente, em arte. Espera que se mantenham pelo menos. E, portanto, se mantenham ao nível da inflação. E, portanto, isto significa, portanto, que a guerra na Rússia não tem que ser forçosamente má para o mercado de arte. O mercado de arte já agora vive de duas coisas, está em bom estado quando acontecem duas coisas, ou momentos de euforia, que infelizmente no mundo hoje em dia acontecem muito raramente, ou momentos de crise mais acentuada, porque uma das coisas que obviamente o mercado de arte vive é das pessoas quererem vender, e infelizmente as pessoas querem vender quando têm dificuldades. E traz a possibilidade de compra, o pior que existe para o mercado de arte é o marasmo, que é o não compro, nem vendo. Nem tomo decisão de colocar à venda, nem vou agora comprar, vou deixar esperar. Que foi o que aconteceu nos finaizinhos de 2015 e durante todo o ano de 2016 com a dita geringonça, em que as pessoas acharam que a geringonça não ia chegar ao fim, que aquilo ia dar tudo mal, que a esquerda e a extrema-esquerda juntas não iam conseguir governar o país. Depois, a partir de 2007, começaram a perceber que aquilo ia mesmo virar, que afinal se conseguia, o país era governável também desta forma, por aí fora. E, portanto, o mercado recuperou. O que aconteceu em 2016? Os números não enganam. Entre 2010 e 2015, a Cabral Moncal Leilões recebeu invariavelmente entre 10 a 11 milhões de euros de bens para vender. De 2017 para cá, continua a receber de 10 a 11 milhões de euros. Até agora aumentou um bocadinho, já está perto dos 12 milhões. Em 2016, no ano de 2016, recebeu 6 milhões e meio. O que é extraordinário. Portanto, isto é matemático. Aliás, há um estudo publicado numa revista internacional, feito pelo professor Luís Afonso da Faculdade de Letras, precisamente sobre... E daí o online para nós. Nós tivemos que nos transformar, uma das coisas foi o online. A coisa mais importante, como é óbvio. Nos últimos anos, então, sim. Claro. E hoje em dia, só para pensar que em 2021 o online já está ao mesmo nível de faturação, vale 50% da empresa. Nas peças mais valiosas também? Porque o online cada vez tem peças mais valiosas. Sim. E a pandemia ajudou imenso porque
As pessoas que tinham necessidade de vender um bem de 2, 3, 4, 5 mil euros não tinham outra solução senão colocar online. O grande problema que o online tinha era um problema de preconceito, que era o proprietário de uma peça importante não queria colocar online porque achava que era desprestigiante e que a peça não ia fazer o mesmo valor. E é completamente errado. Isso é um raciocínio antigo. Se calhar só miúdos aqui iam licitar também. Não penso nisso. Não. Quem licita online... Quem licita online são os velhos. Sim. Desculpe, os velhos com mais de 50 anos. Sou eu e outros. As pessoas de mais idade são muito mais ecléticas, são muito menos radicais e, portanto, são muito mais. Habituam-se imenso e facilmente. Nós temos todos os dias pessoas de idade, e às vezes com 70 e mais, e até 80, a dizerem não me consigo registrar, ajude-me a registrar. E nós ajudamos, ele registra e está feita a festa. Portanto, isto é uma realidade. Portanto, há uma coisa que hoje em dia não tenho mais pequena dúvida. 90% dos bens que existem no mercado de arte vendem-se melhor online do que presencialmente. Pratas, ouros e joias, então é o caso mais emblemático. Porque eu no presencial tenho, que também é online. Desde que seja. Agora o presencial também é online. Por isso é que nós também fizemos o presencial online. Mas as pessoas fogem do presencial. Acham que é o leilão à James Bond. Chique, uma sala toda chique, só com coisas boas e caras. E não querem comprar aí. Gostam mais de ir comprar, às vezes por mais 20% ou 30%, num leilão online. Que acham que é uma coisa democrática, é uma coisa popular e é para todos. Portanto, isto é muito psicológico. Todos nós temos muitos preconceitos nas nossas cabeças. Todos, sem exceção, e não só os portugueses, em todo o mundo nós temos preconceitos. E esse preconceito online tem vindo ciclicamente a ser quebrado. Eu vou-te contar uma ou duas histórias fáceis, muito rápidas. Tem sido ciclicamente vindo a ser quebrado pelos resultados efetivos. E, por outro lado, com a ajuda da pandemia, que disse, não, eu vou ter que vender o meu bem por 5 mil euros, não há leilões presenciais, está tudo confinado, mas então vou pôr online. E, para surpresa dele, vende mesmo o bem. E, por surpresa dele, o bem sobe e faz 6 ou 7 ou 8 mil. E ele fica surpreendido. E esse aí quebrou a... E da próxima vez já vai. Nós temos casos de bens que são colocados nos leilões presenciais, que não se vendem no leilão presencial, é retirado, não há licitação. Não havendo licitação, o bem é, se o proprietário assim quiser, faz um novo contrato baixando a base de licitação em 30%, e nós, muitas vezes, esse bem transita para um leilão online. E nesse leilão online, não só o bem é vendido, como sobe a licitação e ultrapassa a base de licitação original. Sim, engraçado. Porquê? Porque eu tenho, se calhar, 10 pessoas para cada peça no leilão presencial e, se calhar, tenho 100 ou 200 pessoas para cada peça no leilão online. Pois é, mecânica muito própria dos leilões, não é? Como é óbvio. E o leilão presencial assusta as pessoas. Isso é para ricos. E a arte está muito longe de ser para ricos. Bem, os Picassos e os Da Vinci são para milionários, não é? Sim. Mas depois há objetos de arte notáveis, 50 a 100, a 150 a 200, a 300 a 400 euros. Sim. E a pedir para fecharmos aqui com um exercício sempre difícil de futurologia, e ainda bem que falou dos Picassos, porque acho que atualmente, e é difícil de prever, claro, não é? Que existe um pouco uma euforia das valorizações internas, que os super artistas e que o mercado dos ultra bilionários vai prosperar para sempre, e que o que se compra hoje por 100 vende-se amanhã por 200 milhões, e o que se compra amanhã por 200 milhões vai-se vender mais parte por 300. Ainda assistimos a um recorde ainda esta semana, ou semana passada, não sei precisar o dia. Como é que vê este fenómeno aqui dos super artistas e dos ultra bilionários? Ora bem, eu vou analisar esse fenómeno não pelos super artistas, pelos milionários, mas pelas grandes obras de arte. Vou entrar pelos bens. Aquilo que o mundo da arte, nos últimos 500 anos, agora já posso começar a dizer 550 ou 570 anos, desde meados do século XV até à atualidade, no fundo é quando começou o mercado moderno, nos permite perceber, e as relações que nos permite tirar, são que as grandes obras de arte são aquelas que despertam o interesse nos grandes compradores. Sejam eles compradores institucionais, sejam eles colecionadores privados, sejam eles investidores. E, portanto, aquilo a que temos que assistido é sistematicamente uma valorização. E eu acho que é nessa realidade que as pessoas tiram a ilação errada, que isso vá para o resto de tudo. Mas isso vá para 0,0001% dos bens. Pessoas que têm muito poder de compra querem ter o melhor, ponto final. Muito querem ter o melhor. Por outro lado, quem tem muito dinheiro para investir, para comprar, seja por gosto, seja por investimento, seja para colocação de bens, seja para guarda de capital, seja para o que for, não posso. Se eu tiver 10 milhões de euros, eu não posso ir comprar bens de 1000 euros.
Eu tenho que comprar bens de 100 mil euros, de 200 mil euros, de meio milhão de euros, de 1 milhão de euros. Para comprar só 50 ou 100 bens. Para atrás do bem tenho que comprar um hangar. e contratar uma seguradora para me fazer um seguro brutal e se calhar blindar-me o andar. A seguradora... blindados, então. E então com carros blindados todos arrumados. E portanto, portanto, o que tem acontecido de facto no mercado é que essas super peças continuam a atingir super valores. Vai ser sempre assim? Eu acho que sim. Porque não é crível que o Da Vinci, que o Miguel Ângelo, que o Rembrandt, que o Rubens, que o Velázquez, que o Delacroix, que o Goya, que o Picasso vão algum dia deixar de ser referências eternas da produção artística. E, portanto, as gerações, todas as gerações conhecem. Todas as gerações conhecem. E, portanto, estão nos livros todos. E mais do que nos livros todos, estão na nossa retina. Estão nas nossas imagens do nosso dia-a-dia. São utilizadas na publicidade, são utilizadas em tudo. E nós vamos aos museus ninguém vai ao Louvre que não queira ver as 3 grandes peças que estão no Louvre. Todos querem ver a Vitória de Samotrácia, a Vênus de Milo e a Mona Lisa. Depois o resto andaram para lá ver coisas. Agora aquelas elas sabem perfeitamente que viram. E isso vale para todo lado. É como ir ao Museu Nacional de Arte Antiga e não ver o Políptico de São Vicente. Depois o resto já não sabem bem o que é que viram, mas aquilo eles sabem que viram. E a Custódia de Belém também sabem que viram. Portanto, se eu colocasse a Custódia de Belém em leilão, um exercício meramente teórico, a probabilidade de ela ter uns milhões de euros é muito real. É porque, ainda por cima, quem compra tem uma clara noção que, quando se vier a recolocar aquela Custódia de Belém em leilão, ela vai fazer ainda mais. Até porque já tem um historial do valor que atingiu. As obras de arte, a partir de uma certa importância, passam a ter capacidade de gerar dinheiro elas próprias. Entramos num ciclo vicioso depois também. Pronto. E, portanto, passam a ser famosas. E quando são famosas, passam a ser ícones da cultura. Sim. Muito rapidamente, os artistas portugueses vão conseguir sobreviver neste mercado global? Os artistas portugueses são rigorosamente iguais aos outros. Não há nenhuma diferença entre uns e outros. Na minha opinião, para poderem sobreviver no mercado global, ao mais alto nível, têm que internacionalizar-se. E, portanto, têm que ir, tal como fizeram no passado, no século XIX e século XX, sobretudo no século XIX e século XX, todas as outras gerações anteriores, têm que ir para o grande centro. Para o grande centro. E o grande centro hoje em dia chama-se Nova Iorque. E, portanto, se um artista português tem potencialidades e se sente que ele tem potencialidades, ele tem mesmo que ir para Nova Iorque. Porque senão está aqui neste cantinho, muito simpático, faz a vida dele, se calhar tem muito mais segurança, tem muito melhor qualidade de vida, tem tudo isso. Mas não cria notoriedade, nem vai ganhar o mesmo dinheiro que se fazer em Nova Iorque. Um paralelismo com o Ronaldo não é. Obviamente, não. Com o Ronaldo, desculpa, é com o Ronaldo e com mais 100 futebolistas portugueses, são todos no estrangeiro. Aliás, há um paralelismo enorme entre os artistas e os jogadores de futebol. E temos que perceber o mercado de arte nesse sentido, que é, desde o século XV, que é os grandes artistas são contratados para os grandes palcos. E, portanto, o Papa foi contratar o Miguel Ângelo para lhe pintar o teto da Capela Sistina. O Francisco I de França pagou uma fortuna para o Leonardo da Vinci ir de Itália para a França. Não é diferente da transferência do Messi ou do Cristiano Ronaldo. É rigorosamente igual. Só que um joga dentro de um ravaco com a bola nos pés e o outro cria arte ao mais alto nível. E isso sempre foi assim e sempre continuará a ser assim. Há mais assim. semelhança do que pode parecer à primeira. Mas isto vale para as grandes artes, mas também vale para as artes decorativas. Portanto, o grande Orives, o grande marceneiro, foram sempre os grandes centros de produção. Nós olhamos para os 2 maiores marceneiros que produziram em França no século XVIII, Aubin e Rissener, são os 2 alemães. E não estavam na Alemanha. E a Alemanha já era um potentado, mas é que em França que era tudo. E ou vão para a França e depois digam assim, então e agora diga-me lá, marceneiros alemães. Pois neste momento não me lembro de nenhum. Pois, porque os importantes. Diga lá agora um bom jogador português a jogar em Portugal. Pois neste momento agora também não lembro de nenhum. Os bons foram todos no estrangeiro. É um processo o mesmo, é rigorosamente igual. Ok. Miguel, muito obrigado pela esta interessantíssima exposição sobre o mercado de arte. Foi o nosso podcast de hoje. E obrigado. E sigam-nos nas redes sociais. Muito obrigado também. Tive muito gosto em estar aqui. É um prazer. Está a ouvir Conversas Sem Exclusões, um podcast Inova Risk. Os seguros como nunca os ouviu.